Olá! Hoje no nosso Justiça às Claras aqui da BH News, nós vamos entrevistar o delegado federal, Dr. Marcelo Freitas. Dr. Marcelo Freitas vem dar uma entrevista sobre a importância de uma medida constitucional que está alterando a Carta Magna, dando autonomia à Polícia Federal e as eventuais repercussões que isso irá ter para a nossa sociedade. Dr. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo nosso. Vamos lá, doutor Marcelo. Conta um pouquinho dessa PEC, dessa proposta de mudança que a Polícia Federal está encampando e que está no Brasil inteiro. A proposta de emenda constitucional 412 de 2009 é uma proposta em tramitação no Congresso Nacional desde o ano de 2009, que objetiva garantir à Polícia Federal a necessária autonomia administrativa, orçamentária, financeira e funcional. O propósito central dessa proposta é fazer com que a Polícia Federal, instituição efetivamente republicana, possa agir, não obstante os governos transitórios por vocação constitucional. Então, o objetivo é fazer com que a Polícia Federal possa agir tranquilamente, respaldada na nossa Constituição e nas leis de nossa República, sem sofrer interferência de qualquer governante de plantão. Me conta, vai ter alguma alteração sobre a questão hierárquica ou a Polícia Federal continuaria subordinada aos órgãos de controle igual existe hoje? A proposta originária não prevê qualquer alteração naquilo que se refere à subordinação hierárquica. A Polícia Federal permaneceria vinculada na estrutura orgânica do Ministério da Justiça e também estaria submetido aos mesmos controles externos que hoje ostentamos, particularmente o controle externo efetivado pelo Ministério Público Federal. Então, a ideia é simplesmente fazer com que a instituição possa, por intermédio de sua autonomia, definir as suas principais políticas de atuação em todo o território nacional, fazendo com que a Polícia Federal possa agir, não obstante quem seja o efetivo destinatário das ações dessa instituição republicana. O Justiça às Claras aqui, ele sempre demonstrou traduzir para o nosso telespectador de uma linguagem mais assim simples, não o juridiquês natural, essas questões que são debatidas. Na prática, se você pudesse falar para quem está nos ouvindo, por que isso é realmente importante para a Polícia Federal e como que, sendo aprovada essa PEC, como que ela ajudaria para a eficiência da organização? Isso é importante por uma série de fatores. Eu diria que um deles é que a Polícia Federal ela poderá dizer, basicamente, com base na lei orçamentária anual, o seu orçamento. Onde é que esse orçamento será aplicado? Vou dar um exemplo bem claro nesse sentido. A Polícia Federal, com sua autonomia aprovada por intermédio da PEC 412, é que poderia definir onde o seu orçamento seria efetivamente aplicado. Por exemplo, eu posso escolher que o meu orçamento seja aplicado no combate à corrupção pública, ao invés de mandar centenas de homens para a fronteira de nosso país, por exemplo. Então, o técnico, que é o delegado de Polícia Federal, que dirige a instituição, é que vai dizer onde o orçamento pode ser efetivamente aplicado e como esse orçamento deverá ser aplicado. Essa é uma das possibilidades que pode ser claramente delineada com a PEC 412. Uma outra delas é permitir que o nosso diretor-geral possa ser escolhido pela própria categoria e, quem sabe, esse diretor-geral tenha um mandato fixo. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de que esse mandato seja de 3 anos, não coincidente com o mandato do presidente da República, perfeito, a fim de que se consiga fazer uma atuação mais republicana, mais cristalina e mais pautada nos princípios norteadores de nossa Constituição. Hoje, a questão orçamentária, como que funciona? Hoje funciona da seguinte maneira: quem é que dita como esse orçamento será efetivamente aplicado é o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça é quem diz onde esse orçamento vai ser efetivamente investido. Nós estamos querendo que o técnico, o diretor-geral da Polícia Federal, é que diga claramente como esse orçamento vai ser aplicado. Eu posso direcionar as verbas públicas que são encaminhadas à Polícia Federal para, por exemplo, combater drogas nos grandes centros urbanos, para, por exemplo, combater a corrupção pública no sudeste de nosso país. Eu posso, por exemplo, direcionar esses recursos para uma área fim da Polícia Federal que mais atenda aos interesses sociais. A guisa de consideração, pesquisa recente elaborada pelo Instituto
Instituto Datafolha, estampou que a corrupção pública foi eleita recentemente como o principal problema da população brasileira. Então, se a Polícia Federal gozasse dessa efetiva autonomia orçamentária, financeira, administrativa e funcional, ela poderia dizer o seguinte, ó, X% do meu orçamento vai ser aplicado diretamente no combate a esse câncer que assola o nosso país. E isso hoje não pode ser feito em virtude da ausência de autonomia constitucional à Polícia Federal. Trocando em miúdos, vocês não estão pedindo mais dinheiro, vocês querem só como organizá-lo, gastá-lo ali, entre aspas, melhor dentro da prerrogativa da própria polícia. Não é isso? Exatamente Porque isso. quando a gente fala de autonomia, tem-se a noção equivocada, não, o pessoal está querendo mais orçamento. Não é isso. É dividir melhor o orçamento, não seria isso? Exatamente isso. Essa sua pergunta é excepcional. Essa autonomia, ela nada vai alterar na lei orçamentária anual, que vai continuar sendo aprovada pelo parlamento da mesma maneira. E a Polícia Federal não quer nenhuma autonomia que já não goza hoje as agências reguladoras e a Defensoria Pública da União, por exemplo. Então, nosso objetivo é que com essa autonomia possamos melhor aplicar o nosso orçamento, independente de questões de natureza político-partidárias. Para a gente finalizar esse bloco, como que é escolhido o diretor da PF hoje? O senhor está falando em eleição, em uma nova forma de se eleger o diretor-geral. Como que é feito hoje? Hoje, o diretor-geral da Polícia Federal, ele é escolhido pelo presidente da República, que o faz, via de regra, por intermédio do seu ministro da Justiça, e leva em consideração critério exclusivamente pessoal. Então, a nossa proposta é que o diretor-geral seja escolhido em lista tríplice, votado pela categoria dos delegados de Polícia Federal, com mandato de 3 anos não coincidente com o presidente da República. Hoje, qualquer delegado de Polícia Federal pode ser indicado para ser diretor-geral da instituição, bastando estar próximo do rei, por melhor assim dizer. Nós queremos tornar esse critério mais republicano, mais transparente, fazendo que aqueles eleitos em lista tríplice pela categoria dos delegados possa ser indicado pelo presidente da República para ocupar tão relevante função. Haveria necessidade, pela proposta de um referendo, ou de um aceite do ministro da Justiça, ou basta a eleição e esse problema estaria resolvido? Não, a eleição ela teria o condão de indicar 3 nomes, nos mesmos moldes em que é feito para a Procuradoria-Geral da República, a fim de que o presidente da República escolha dos 3 da lista. O objetivo é tornar a escolha mais republicana, fazendo com que pessoas vocacionadas ao exercício dessa tão nobre função, eleitas pela categoria funcional dos delegados, possam exercer o cargo de diretor-geral. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e vamos voltar no segundo bloco. Eu queria que você, quando voltasse, me explicasse para o telespectador como anda a tramitação da PEC. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltaremos com o Justiça às Claras. É só um minuto.